assim que as milhares de pessoas que estão na fila do transplante enxergam você. Porque os gatos têm 7 vidas. E este é o número de pessoas que você pode salvar sendo um doador de órgãos. Comunique sua família que você é um doador. Para quem mais precisa, é a sorte grande encontrar um gato pelo caminho. O programa versátil em traje de gala. Adilson Barbosa recebendo seus convidados e transmitindo grandes emoções nas noites de quinta-feira, das 21 às 22 horas, na TV Cidade. Você é nosso convidado. Supermercado Itambé, mais do que conhecido, é o supermercado mais indicado da cidade. E a fórmula é simples: vende mais barato e tem tudo o que você precisa em suas compras. Supermercado Itambé, atendimento a toda a cidade. Acompanhe suas ofertas, faça suas compras e economize muito mais. Avenida Itambé 345, no Jardim Baronesa. Supermercado Itambé, sempre o menor preço. Muito boa noite, estamos começando pela TV Cidade, o programa Porra na TV nessa terça-feira, para enfocar um tema que há algum tempo tem sido trabalhado, uma ideia ampla sobre o nosso sentido, a nossa ligação com o ambiente, que antes chamamos de meio ambiente, mas com a terminologia atual, chamamos agora de ambiente construído. Para falar sobre esse tema, convidamos o professor Adilson Peloja, que é o grande cara que sacou essa ideia de ambiente construído, vai falar um pouquinho para a gente mais detalhadamente o que significa essa relação do homem e o seu ambiente construído. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rogério, boa noite, telespectadores da TV Cidade. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez para falar sobre o ambiente construído. Como o próprio Rogério já falou, nós deixamos de ter essa designação de meio ambiente, principalmente nas publicações que são feitas, elaboradas por mim, e eu tratei de verificar que o ambiente construído ele tem um valor para o ser humano muito maior, porque o ambiente construído é aquele que o ser humano constrói, né?
E dentro de um linguajar mais científico, existe uma ação antrópica. O que é ação antrópica? É aquela que o homem vai lá e mexe. Então, o ambiente construído é aquele que o homem faz sem se dar conta de que o ambiente, né, o meio ambiente antigamente denominado, né, está atuando. Ele precisa trabalhar no ambiente construído, mas voltado para as condições ambientais, melhorar as condições ambientais. Dentro do ambiente construído, então, é fazer todos os projetos, todo o desenvolvimento das ações voltadas para a melhoria da condição de vida, mas sem esquecer que existe ali uma natureza, né? Existe uma questão ambiental que faz com que ele tenha preocupação com isso. Isso então é o ambiente construído. Como é que o homem consegue se encaixar? Porque o homem até hoje ele mais destrói do que se encaixa, ou se encaixa destruindo. Como é que ele consegue se encaixar construindo, ou pelo menos mantendo o equilíbrio? Bem, essa é uma relação que há muito tempo, né? Muito tempo. Se nós tivéssemos, Rogério, só para fazer um parâmetro, tem um parâmetro anterior, se o homem tivesse não mexido nas condições ambientais do Brasil, vamos pensar no Brasil, em relação mundial, mas no Brasil, há pelo menos uns 300 anos, sem aquela ganância de querer usufruir do meio ambiente, usufruir do ambiente, usufruir dos produtos que ela pode oferecer, certamente nós teríamos uma melhor condição de vida para o Brasil. Para os demais, seguindo a exemplo, poderiam ter também. Mas o homem, ele mexe, ele, como você mesmo expressou, ele destrói. Tudo que ele vai fazer, a primeira preocupação é: eu vou derrubar, eu vou destruir, para depois eu construir. Mas daí eu vou construir certo. Muito pelo contrário. Eu acho que se ele pensar em construir certo, observando as condições que o ambiente ele proporciona em termos de preservação ambiental, condicionamento do sistema hídrico, para que não aconteça o que estamos, ora, passando, né, com relação a sistemas hídricos, água, né? Nós precisamos trabalhar com as matas ciliares. O homem não pensa nisso, ele constrói a casa dele até a margem do rio, até a margem do córrego, até a praia. Não pode, porque existe uma faixa em que ele tem que obedecer aos requisitos de uma lei maior, que é uma lei ambiental elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente, que é o órgão federal. Nós temos que observar isso. Mas ele desconhece, então ele lança a mão. Claro, por que ele desconhece? Porque alguém alicerçou em termos de aprovação do projeto para fazer isso. Então nós precisamos primeiro, a primeira coisa, ter um condicionamento acadêmico. Os engenheiros, os arquitetos, né? Os advogados, né? Tem alguns especialistas na área ambiental, e mesmo aqueles que não são, podem também dar a sua contribuição. Tem que haver um sincronismo, uma sintonia entre os organismos para que isso não aconteça. Eu posso chegar até 50 metros daquele rio, só posso chegar até 50 metros, não posso chegar mais. Não devo mexer naquela área, porque é uma área de preservação permanente. Esse sincronismo entre os órgãos esbarra num outro problema. Crítico. Sabe qual é? Sim. Política? Não. Não. A vaidade do ser humano. Por isso que ele atribui ao ego dele, né? Um ambiente construído, ele faz pensando nele. Ele não faz pensando nos que estão ao seu entorno, na sua volta. Então, o homem precisa ter uma situação acadêmica, melhorar as condições de estudo desse cidadão. Eu chamo de cidadão porque ele tem que ser cidadão. Melhorar as condições dele na escola, começar a criar desde já, desde a escola infantil, criar um ambiente para que ele possa ter uma noção da preservação ambiental, nas escolas de primeiro e segundo grau, cursos técnicos, os cursos universitários, uma preocupação em fazer desenvolvimento de atividades acadêmicas voltadas para o ambiente construído. Isso aí fará com que nós tenhamos um Brasil daqui a 20 anos um pouco melhor. Professor, a experiência dos índios, ela não poderia ser aproveitada? Pode. Pode. Se a Amazônia estivesse na mão dos índios, teríamos os problemas ambientais que hoje passam?
não teríamos de jeito nenhum. O homem vai lá e destrói. E ele pega o índio e tira ele fora, ele exclui. Então o índio, né, que é o dono natural da nossa terra, ele é excluído. Por quê? Porque ele não tem aquela pretensão de egoísmo, como você expressou anteriormente, de arrancar da terra tudo que ela pode oferecer. E depois assim, acabou, abandona. Mas só que esse abandono tem que ser um abandono controlado. Se ele tiver uma preservação, ele vai poder fazer uma contribuição em função do uso daquela área, do uso da terra, e devolver ela nas mesmas condições, ou até melhor. Uma contrapartida, na verdade, né? Contrapartida, sempre deve existir. Sempre deve existir contrapartida. Nós tivemos recentemente um grave problema que é a situação hídrica. Observem, os senhores, que nas cabeceiras dos rios não há proteção, não há preservação das nascentes, que origina aquele rio, aquele córrego que vai dar origem a um rio e que esse rio vai abastecer, por exemplo, a nossa represa de Paraibuna. Os rios Paraitinga e Paraibuna são os elementos principais que abastecem a bacia, né, de Paraibuna, a nossa represa. E eles não têm condições de fazer isso sozinho. Precisa haver ação do homem, minimizando as ações que prejudiquem as atividades de quebra, de derrubar, de usar o solo como um meio próprio, só para ele. Ele tem que usar de uma maneira eficiente e eficaz, para que nós não tenhamos isso, né, na nossa região, estendendo para o estado de São Paulo, estendendo para a região sul, sudeste e o Brasil inteiro. Vou chamar um intervalo, na sequência a gente volta para falar um pouco mais sobre esse tema, né, e aprofundar nessa questão desse novo conceito, ambiente construído. Até já. Assim que as milhares de pessoas que estão na fila do transplante enxergam você. Porque os gatos têm 7 vidas. E este é o número de pessoas que você pode salvar sendo um doador de órgãos. Comunique sua família que você é um doador. Para quem mais precisa, é a sorte grande encontrar um gato pelo caminho. O programa versátil em traje de gala. Adilson Barbosa recebendo seus convidados e transmitindo grandes emoções nas noites de quinta-feira, das 21 às 22 horas, na TV Cidade. Você é nosso convidado. Supermercado Itambé, mais do que conhecido, é o supermercado mais indicado da cidade. E a fórmula é simples: vende mais barato e tem tudo o que você precisa em suas compras. Supermercado Itambé, atendimento a toda a cidade. Acompanhe suas ofertas, faça suas compras e economize muito mais. Avenida Itambé 345, no Jardim Baronesa. Supermercado Itambé, sempre o menor preço.
Estamos de volta ao vivo com o programa Povo da TV, falando sobre ambiente construído e a maneira como o ser humano deve se encaixar. A gente sabe, professor, que devido à falta de educação, de cultura, de bons hábitos, a sociedade não consegue ainda lidar com o ambiente, com a natureza, de modo geral, e com suas próprias necessidades. Já falamos muitas vezes que o caminho é a educação, mas mudar, transformar o hábito de uma pessoa adulta, se não é impossível, é praticamente quase. Então, nesse sentido, perguntaria ao senhor, formas as pessoas se integrarem melhor com o seu próprio ambiente e viver em equilíbrio, quais seriam? Bom, a primeira delas, respeito. Respeito ao seu ambiente. Cuide do seu ambiente e mostre para aqueles que estão no seu entorno, seu vizinho da frente, seu vizinho da direita, seu vizinho da esquerda, mostre para eles a sua capacidade de gerenciar o seu ambiente construído. Ou seja, vamos pegar um exemplo. A sua grade, a sua casa, a calçada, ela está com problema de pintura e tal. Pinte. Faça um trabalho digno, aplique um protetor, né? Protetor contra a corrosão, um esmalte bonito e tal. Mostre para ele, ele vai falar assim, poxa vida, aquele nosso vizinho está cuidando da casa dele. Não, ele não está cuidando da casa dele. Ele está cuidando do ambiente que ele construiu. Por que não? Um do lado fazer a mesma coisa, o outro, pegar um número do quarteirão e ótimo. Fazer uma plantação. Eu já vi casas em que as pessoas colocam vasos de flores na calçada. Ele coloca hoje, amanhã tem alguém, um depredador que já foi lá e destruiu. Quer dizer, não tem um amor ao ambiente construído. Você harmoniza o ambiente colocando isso. De frente à minha casa, Rogério, é uma avenida de alto movimento e eu tenho lá um magnífico, são dois na verdade, pés de café, maravilhoso. Deu uma florada espetacular, criou um manancial de frutos maravilhosos. Aí me perguntaram assim, ô Peloja, você vai colher? Pô, já deve dar pelo menos uns 4 quilos aí, que tinha bastante realmente, uns 4 quilos. Eu falei, não. Tudo esse café? Tudo esse café. Arabique é o melhor café que existe, né? Aí eu falei, não vou colher não, vamos deixar aí. Todo aquele pé vermelho, eu tenho fotos dele para te mostrar, que bacana. Aí chegou um dia, a minha esposa saindo com o carro, tinha um senhor, olha só, hein? O senhor, portanto, já tem uma idade relativamente elevada e já passou por uma série de ações antrópicas, né? Tinha um senhor que estava colhendo um saquinho, ele estava colhendo e colocando o saquinho. A minha esposa perguntou para ele, senhor, o senhor acha justo o que está se fazendo? Ele falou, não, só vou colher um pouquinho porque está bonito. Eu falei, mas e se todos resolverem fazer isso, nós vamos acabar com esse pé de café. Por que o senhor não deixa um pouquinho? Porque o meu marido, ele plantou esse pé de café justamente para as pessoas que estão caminhando, passar aqui, aqueles que gostam, que apreciam o meio ambiente, gostam dessa fruta, porque é uma fruta, né, o café. Ele vai lá, mastiga e vai embora. Que bacana! Aí o senhor ficou meio descontraído e tal e partiu no encalço, né? Levando aquele não sei quanto. Minha esposa também não falou. Então eu tenho isso aí, porque fui eu que plantei. E ele está bonito, justamente para preservar o ambiente.
Todas as pessoas passam pela calçada em que tem a minha casa e ele vislumbra aquilo, né? Dentro da minha casa eu tenho uma série de plantas, né? Tem cultivo, eu tiro mudas. Então isso é bonito. E cuido. Às vezes alguém chega e fala, ó, eu tenho um pé de romã maravilhoso. O pé de romã foi colocado naquela posição para atender os requisitos de saúde com relação à doença, à garganta. Então às vezes as pessoas passam e falam, ó, bate em palma, né? Será que o senhor não quer me vender umas 2 romãs aí, porque eu preciso fazer um chá para minha filha, que ela está com dor de garganta? Eu falo, olha, fica muito caro, hein? Fica muito caro isso, mas quanto? Eu falei, então espera um pouquinho. Primeiro você vai ter, aí vai. Professor, a relação do ser humano com as plantas, sobretudo as plantas com benefício medicinal, é antiga, desde que o homem existe. No entanto, o homem não respeita as plantas. Agora, se você pega um remédio para você tomar, a única contraindicação do remédio é a parte química, não é a parte da planta. Por quê? Porque você não precisaria do remédio. Basta você se tratar, isso é sério. Tem muita gente inteligente e ignorante, que não acredita na planta. É que nem você falar assim, não acredita em energia. Maravilha. O ar é energia, você não enxerga, mas 5 minutos você respirar, você não vê. Então acho que está na hora de pensar de verdade, né? Com certeza. O ser humano não consegue se relacionar. Não, ele não está preocupado com isso. Portanto, se ele estivesse preocupado com isso, Rogério, e eu falo isso também para os telespectadores, se estivessem preocupados com isso, cada um teria a propriedade de ter um jardim na sua casa, algumas plantas medicinais, né, voltadas para o ambiente, né, assim como eu fiz, né, graças ao bom Deus. Deus talvez tenha colocado no meu DNA, né, que é diferente de todos os demais, essa condição, você ainda em vida, né, em vida terrestre, está aqui na Terra, no nosso planeta, você vai ser uma pessoa que vai pensar um pouquinho nisso. E eu acho que foi por aí, está escrito no DNA que eu estaria nessa condição de cuidar do meio ambiente, né, de preservar o meio ambiente da nossa cidade, né, de ter um condicionamento ambiental, antrópico, né, fazer com que o homem melhorasse suas condições, um ambiente construído salutar para a nossa cidade, que a todo momento está mudando. Vamos ver, vulcão no Chile, a cheia do rio Amazonas. Uma coisa que eu te perguntar, veremos o vendaval fortíssimo em Santa Catarina. Algo que não ocorreria no Brasil. Sim. Isso significa o quê? Mudança climática. Ação do homem sobre o ambiente, né? Um ambiente construído que está modificando. Então, o ambiente construído tende a manifestar dessas maneiras a sua indignação para com o ser humano. Então, ele vai fazer o quê? Pelo amor de Deus, ceifar vidas. Terremoto no Nepal. Puxa vida, terremoto naquela magnitude, né? 7,8 na escala Richter, é altíssima, que foi sentida até para milhares de quilômetros adiante, na Índia, na China. Então é complicado. Essa erupção do vulcão no Chile poderá trazer problemas ambientais para nós brasileiros. Por quê? Porque ele traz cinzas. As cinzas, elas movimentam. E por incrível que pareça, a elevação das cinzas, ela se concentra de tal maneira na atmosfera que ainda conserva uma temperatura da qual ela emergiu do centro da Terra, né? Altíssima, e ela traz isso aí. E quando ela precipita, ela tende a fazer uma destruição de onde ela está caindo, a precipitação dela. Quando vem a água junto, nós temos ações de formação de chuva ácida. Então, pode trazer problemas, inclusive ali na região do Paraná, na região noroeste do estado de São Paulo, né? Complicadíssimo ali, na região de Minas Gerais, Mato Grosso. Outras implicações ambientais no Brasil, tirando esse vendaval que destruiu em muito Santa Catarina, quais seriam possíveis mudanças climáticas com teor forte negativo que poderiam ou poderão ocorrer ainda em território nacional, professor? Tivemos recentemente um calor exaustivo na nossa região. Isso é uma mudança climática que não estava previsto para acontecer. Nunca se pensaria nisso. Talvez a possibilidade de acontecer é devido às ações que o homem faz. Mas se o homem não tivesse mexido
nas condições da natureza, ou até com propriedade, se ele retirou uma área de mata verde, planta uma igual. É uma compensação que ele tem que fazer, para que não altere a ação climática daquela região. Outro problema é a seca constante no Nordeste. O Nordeste, e por quê, né? Aí você vai vindo mais para dentro do interior, né, da região Sudeste, Nordeste, Noroeste, ali na região do Piauí e tal. Mas tem mata. Só que a desolação da área é muito grande, por quê? Porque ela vem acompanhando e cada dia está aumentando mais. O sistema de kibbutz que Israel desenvolveu no deserto não daria para ser aplicado na região Nordeste? Perfeitamente, plenamente. Questão política. Questão política. E não precisa importar. Não precisa importar. Nós temos colegas, pesquisadores, cientistas, engenheiros, agrônomos, geologistas, hidrogeologistas, né, que é o meu caso, que pode contribuir com isso e tornar o Brasil potencial produtor de alimentos na região do Nordeste. Um estudo que foi publicado há uns 2, 3 meses atrás, virou notícia, está na Europa, jornais da Itália, da Espanha, atestando que no Brasil esse ano ocorreria um apagão. Caminhamos para esse apagão? A possibilidade é grande. A possibilidade é grande da ocorrência. Existem micro apagões. Existem vários. Então, e as localizações são as mais variadas possíveis. Agora, aconteceu uma situação macro, né? Havia um apagão que já ocorreu recentemente. Estados aí de Minas Gerais, teve um surto no sistema elétrico por conta de sobrecarga de alguns outros sistemas, principalmente de atividades industriais. Então, se não tivermos uma melhoria nas condições hídricas para uma geração de energia elétrica muito maior do que a demanda, certamente nós vamos ter apagão ocorrendo aí, principalmente nessa estiagem que deve ocorrer no período de outono e inverno. O problema maior é a forma como essa energia está sendo gerada ou é a maneira com a qual o brasileiro lida com o seu consumo? Aonde está o X da questão? Primeiro, ela é gerada segundo um planejamento do Sistema Energético Nacional, né, através da organização governamental que cuida disso, né, ANEEL. E o ser humano, ele não tem, como nós dizemos, né, uma ação antrópica dentro do ambiente construído. Ele não faz um estudo da iluminação da sua casa, ele não faz um estudo para saber se ele pode comprar um equipamento com a potência mais alta. Ele tem que ter, por isso, a condição ambiental. As ciências ambientais fazem com que ele adquira essa competência e essa capacidade. Agora, ou seja, a má distribuição da energia. O ser humano, na verdade, é um macaco com alguns atributos, né? Que não é o raciocínio, que não faz uso. Ele deixa de ter o raciocínio tão primordial, tão necessário que é para os nossos dias. E por mais, hein? Não transmite isso aí para os seus descendentes. É tão difícil a dificuldade de você se concentrar, fazer um estudo realmente do potencial da sua casa, assim, enquadrar energeticamente, saber consumir com qualidade, saber economizar como necessário, saber viver em equilíbrio com todos os gastos. Por que a gente tem essa dificuldade? Porque tem hora, a pessoa pode não ter tido, professor, a ciência do estudo, mas ela tem a ciência da vida, e a ciência da vida, a experiência por si só, já te dá a noção do que é certo e do que é errado, do que precisa ser modificado. É porque ele acha mais fácil, José. Ele acha mais fácil deixar como está, eu vou usar, eu pago. É uma expressão que eu tenho ouvido assim com uma frequência muito grande. Pessoas que estão gastando água, eu falo, por favor, o senhor acha que está fazendo o negócio certo, o senhor está fazendo uma coisa que não é permitida, lavar o seu carro e tal. A expressão do cidadão, que eu não chamo de cidadão, evidentemente. Não, eu que pago as minhas contas, ninguém tem que pagar as minhas contas. Portanto, nós temos que ter uma educação ambiental lá na escola. E muitos eu já vi que os próprios filhos cobram dos pais essa ação ambiental. Olha, pai, ou avô, ou tio, lá na escola falaram isso.
Então, nós temos que pegar essa ação e multiplicar por milhares, milhões, né? 200 e tantos milhões de habitantes no Brasil já, é alguma coisa que tem que ser pensada, né? Nós temos que deixar fluir essa informação, né? Ter uma ação política mais de fluência para a população, né? Dar mais à população do que cobrar. Talvez ela aprenda. Professor, para a gente finalizar, no universo existe a lei da atração. Energia atrai energia. Conforme a vibração, você vai ter um tipo de situação que você está atraindo. Sim. A natureza e o ser humano estão atraindo o que nesse momento? A relação do homem com a natureza. Isso é muito difícil, né? Depende da ação antrópica, né? A ação do homem. Mas a natureza está dando as respostas para dizer para o ser humano... não devia ter começado. Melhor expressão. Não devia ter começado. Mas já começou, mão na consciência, né? Põe a cabeça no travesseiro, tem que dormir. E para dormir, precisa estar com a consciência tranquila. Faça a sua parte, ensine, dissemine conhecimento. Né? Às vezes você mudar uma pedra de lugar, você já está mostrando que a disseminação do seu conhecimento, a transferência do conhecimento é muito boa. Faça isso. Só não tenha uma coisa, medo. O medo, o temor faz com que você recue. Dê a cara a tapa, execute, faça, e você vai ser o grande beneficiado. Não só você hoje, mas como seus filhos, os filhos dos seus filhos e os filhos dos seus filhos e seus filhos futuramente. Agradecer a participação do professor Adilson Peloja. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Rogério, pelo convite mais uma vez. Telespectadores, muito obrigado pela audiência, por ter me ouvido, por ter me visto. Isso que é importante. E nós estamos sempre à disposição para dirimir dúvidas, esclarecer e trazer à população a melhor condição de vida possível. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Estaremos de volta amanhã às 18 horas com mais um programa O Povo na TV. Todos uma ótima noite. Até lá. Recebendo seus convidados e transmitindo grande